Em 22 de abril, uma enorme explosão abalou a região de Vladimir, na Rússia. Um vasto depósito de munições no 51º Arsenal do Grau, a principal diretoria de mísseis e artilharia do Ministério da Defesa da Federação Russa. Um dos enormes depósitos da Rússia, responsável pelo armazenamento e transporte de munições para a frente, foi quase completamente destruído. A explosão, supostamente envolvendo mais de 100 mil toneladas de munição, iluminou o céu por horas, causou evacuações generalizadas e imediatamente acionou alarmes em círculos militares e de inteligência. É provável que haja mais em jogo do que apenas a explosão de um depósito de munições, pois este evento pode ter consequências que se infiltram tanto no esforço de guerra quanto em todo o governo russo. De acordo com os relatórios iniciais da mídia russa e das autoridades estaduais, a explosão no Arsenal 51, na região de Vladimir, começou com um incêndio que eclodiu durante o manuseio de materiais explosivos. A detonação subsequente e as explosões subsequentes forçaram a evacuação de cidades próximas como Barsovo e Mirny. Fontes oficiais afirmam que o manuseio impróprio levou ao incêndio, afastando qualquer sugestão de um ataque externo. As explosões no próprio depósito provavelmente serão apenas uma parte do problema para a região. Com o depósito de munições armazenando ordens extremamente perigosas, há risco de incêndios e explosões levarem ao chamado cozimento excessivo. É aqui que o calor resultante inicia as reações necessárias para lançar outras ordens. Se não controladas, as explosões poderiam, teoricamente, levar à detonação completa de todas as ordens armazenadas no depósito, levando à perda de todas as 100 mil toneladas de munição armazenada. Na verdade, o efeito de superaquecimento já foi relatado via Telegram e outros canais de mídia social. Vários vídeos mostraram munição viva e mísseis lançados em direções aleatórias longe do depósito, com algumas das armas caindo até 7 milhas de distância em Homs. Pior ainda, em alguns casos, a munição supostamente ainda não detonada quando pousou, criando um risco persistente para seus arredores imediatos. Na prática, essas munições não detonadas exigiriam um esforço coordenado de esquadrões de desarme de bombas. Uma extensa área ao redor do depósito precisava ser protegida e procurada por munições não detonadas. No entanto, várias anomalias sugerem explicações alternativas. Testemunhas locais descreveram ouvir sons agudos de zumbido, frequentemente atribuídos a drones pouco antes da explosão. Isso se alinha com o uso cada vez mais eficaz de drones de longo alcance pela Ucrânia para atingir alvos no interior do território russo. Além disso, este mesmo arsenal foi alvo anteriormente no final de 2024, embora sem sucesso. Imagens de satélite e assinaturas térmicas do sistema firme da Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço revelaram um incêndio e uma pegada de explosão consistentes com ataques anteriores de drones ucranianos. A escala da explosão, a nuvem em forma de cogumelo visível e a atividade sísmica dão credibilidade à teoria de envolvimento externo. A rápida atribuição da culpa pelas autoridades russas a um erro humano pode indicar uma tentativa de conter a agitação interna ou ocultar a vulnerabilidade da infraestrutura estratégica. Então, qual é a verdade? Determinar isso pode ser mais difícil, pois existem dois cenários prováveis. E nenhum deles apresenta uma imagem promissora da capacidade russa de sustentar a guerra por muito tempo. O primeiro cenário é que a Ucrânia foi diretamente responsável pelo ataque, e os serviços de inteligência do país ainda estão considerando se querem admitir abertamente seu envolvimento. Isso significaria que o depósito de munições, que estava localizado a menos de 50 milhas ao nordeste de Moscou, foi alvo e destruído com sucesso por drones de longo alcance e ataques de mísseis. Vindo diretamente da Ucrânia, isso seria uma escalada sem precedentes das capacidades da Ucrânia, sugerindo ataques que podem ir mais fundo no território russo do que nunca antes. Mas não seria a primeira vez que isso aconteceu. Portanto, é melhor comparar este evento com o que tem mais semelhanças. O ataque a Toropets, em 18 de setembro de 2024, a Ucrânia lançou um ataque de drones em grande escala contra o Arsenal 107 em Toropets.
Um depósito altamente fortificado que supostamente armazenava cerca de 30 mil toneladas de munições e explosivos. O ataque causou explosões massivas, registrando 2,8 na escala Richter e destruindo grandes partes do depósito. Diferente da explosão ambígua em Vladimir, a Ucrânia reconheceu abertamente o ataque a Toropet. Vídeos e evidências de satélite confirmaram a escala da destruição. O que era notável não era apenas o sucesso do ataque, mas as implicações que ele tinha para a futura estratégia ucraniana e a defesa russa. Postura. O ataque a Toropet utilizou uma tática de saturação de drones envolvendo potencialmente mais de 100 drones. Ele explorou as fraquezas na defesa aérea russa, particularmente após uma operação ucraniana ter supostamente desativado uma estação de radar local, criando uma janela de vulnerabilidade. A base, que deveria resistir a tudo, exceto ataques nucleares, virou cinzas. Havia algumas possíveis razões para a escala pura das falhas da Rússia em conter o ataque. Porém, os principais culpados eram uma combinação de construção abaixo do padrão, corrupção disseminada e protocolos de segurança precários. Além disso, os dois ataques mostram um número impressionante de semelhanças na execução e nas consequências. Primeiro, há o conteúdo real dos arsenais de munição. Tanto os depósitos de Toropets quanto os da região de Vladimir contêm mísseis e ordenanças de alto valor para os aspectos ofensivos e defensivos do equipamento militar da Rússia. Estes incluem os mísseis para os sistemas de defesa antiaérea S-300 e S-400, que são uma das poucas maneiras que a Rússia tem mantido defesas em múltiplas camadas contra aviões e ataques de drones ucranianos. Com a Ucrânia cada vez mais dependente de manter a pressão sobre a Rússia através da guerra tecnológica e aérea, incluindo ataques de longo alcance e bombardeios, esses sistemas defensivos contemporâneos são vitais para a Rússia conduzir suas próprias ofensivas. Se a Ucrânia conseguir montar ataques suficientes, a Rússia poderia ficar sem munição para parar as baterias defensivas. O S-400 possui um dos maiores alcances de detecção e interceptação, cerca de 250 milhas. Perder essas capacidades apresentaria uma vulnerabilidade crítica nos sistemas defensivos da Rússia, abrindo grandes extensões do território russo para o ataque. Em segundo lugar, os ataques reais têm contextos semelhantes: cobertura, imagens de satélite e reações das autoridades russas. Por exemplo, em ambos os casos, o Sistema de Informação de Incêndios para a Gestão de Recursos da Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço, que significa Sistema de Informação de Incêndios para a Gestão de Recursos, foi um dos primeiros a detectar incêndios ativos na área, concentrados nos depósitos, o que era consistente com explosivos de alta energia. Imagens de vídeo revelaram nuvens de cogumelo, explosões e tremores locais. Os padrões de detonação e a escala das explosões eram consistentes com os de mísseis de longo alcance, em vez de incêndios localizados. Depois, há a questão de como as autoridades russas responderam ao ataque. Enquanto o exército ucraniano anunciou imediatamente o sucesso do ataque à instalação de Toropets, a mídia russa minimizou-o como resultado de destroços caindo, recusando-se a mencionar quaisquer ataques ou mesmo o alvo do complexo militar. Isso condiz com o que foi feito na recente explosão no 51º Arsenal. O governo russo está negando categoricamente qualquer indicação ou envolvimento do exército ucraniano, em vez disso, culpando a má gestão e o manuseio de munições voláteis pelos resultados devastadores. Finalmente, em ambos os casos, as explosões iniciais seriam apenas um prelúdio para as detonações reais, pois as munições seriam acionadas e detonadas devido ao calor. Isso dá bastante credibilidade à teoria de que o exército ucraniano está realmente por trás do ataque. Mas por que isso importa? Bem, as localizações e as circunstâncias são importantes aqui. O complexo em Toropets fica a cerca de 300 milhas de distância da fronteira ucraniana e a oeste de Moscou, ficando mais perto da fronteira da Rússia com a Bielorrússia e o resto da Europa. A distância de 300 milhas seria consistente com os limites superiores dos drones de longo alcance que a Ucrânia estava construindo até o final de 2024.
Em contraste, o 51º Arsenal está localizado a 50 milhas a nordeste de Moscou e está a mais de 310 milhas de distância da fronteira ucraniana. Crucialmente, para um ataque atingir o complexo, teria que atravessar centenas de milhas do território russo, passando relativamente perto da capital russa. A região de Toropets é afastada, e o ataque poderia usar o espaço aéreo entre a Bielorrússia e a Rússia, onde as defesas são provavelmente mais fracas. A disparidade implica que o ataque representaria uma melhoria significativa nas capacidades de longo alcance da Ucrânia. Por um lado, há o fato de que o Ministério da Defesa russo não indicou qualquer ataque ao complexo em nenhum momento, enquanto houve um ataque confirmado no final de 2024. Isso indica que as defesas antiaéreas na região conseguiram enganar o exército e a inteligência ucranianos. Ou que eles não detectaram um ataque inicialmente. O ataque também representaria outra melhoria nas já impressionantes capacidades de ataque de longo alcance da Ucrânia. Os avanços do país no território russo são baseados somente em drones e mísseis. Devido às tropas terrestres estarem sendo implantadas na fronteira ou em Donbás. O ataque a Toropet sugeriu que eles tinham a capacidade de planejar um assalto em grande escala envolvendo mais de 100 drones. Em contraste, o ataque a Vladimir passou quase completamente despercebido, indicando que havia menos embarcações atacantes em jogo. É totalmente viável que todo o ataque tenha sido conduzido por um número de drones de longo alcance de um único dígito, com cada um tendo um tamanho de carga drasticamente aumentado. Aumentar a carga de munição naturalmente diminui a velocidade e o alcance do drone. Portanto, a capacidade da Ucrânia de compensar isso e manter e aumentar o alcance é nada menos que impressionante. Pior ainda, o ataque ao Arsenal 51, se realmente foi ocorreu cerca de 5 meses após os primeiros relatos de ataques ao complexo e mais de meio ano após as explosões em Toropets. Isso teria dado à Rússia mais do que tempo suficiente para analisar as falhas nas defesas existentes em supostos complexos fortificados e criar uma rede mais abrangente para proteger um de seus ativos mais vitais na guerra, o complexo militar industrial. Os ataques bem-sucedidos da Ucrânia em depósitos e instalações de produção militares russos minam a propaganda persistente do Kremlin de que a Rússia está decididamente vencendo a guerra. A situação se agrava com os recentes ataques ocorrendo do outro lado de Moscou, em vez da fronteira Rússia-Ucrânia. Se os ataques realmente podem alcançar mais longe do que a capital, então pode ser apenas uma questão de tempo antes. Alguns ataques ucranianos acabam chegando ao Kremlin, comprometendo o centro de governança da Rússia. Não vamos esquecer que a Ucrânia conseguiu realizar ataques nos arredores de Moscou em setembro de 2024, o que mostrou que esses ataques eram uma possibilidade. As capacidades aprimoradas nos últimos 8 meses tornam isso praticamente certo, o que poderia desestabilizar a estrutura defensiva de todo o país. Mas, e a outra possibilidade? Aquela em que as explosões são totalmente devido a falhas internas de manuseio, explosivos e munições. Fabricar, transportar ou apenas armazenar as munições para a guerra pinta uma imagem diferente da incapacidade da Rússia de produzir munições suficientes para atender às demandas aumentadas do conflito em andamento. Lembre-se, não era esperado que o esforço de guerra durasse mais de 3 semanas? Mais de 3 anos e 2 meses se passaram, sem fim à vista para o conflito. Sem Ucrânia ou Rússia dispostas a atender às demandas dos Estados Unidos da América para intermediar um cessar-fogo. Vamos nos aprofundar mais na crise de munições da Rússia. Mesmo com os aumentos significativos nos gastos militares e promessas de acelerar a produção, as unidades de artilharia russas ainda enfrentam escassez de munições confiáveis. Essa disparidade entre o investimento financeiro e a situação no front revela falhas estruturais mais graves no complexo industrial de defesa russo. O orçamento de defesa da Rússia tem crescido significativamente desde o início da invasão em larga escala da Ucrânia. Os números oficiais indicam que os gastos militares mais que dobraram, com ênfase especial na produção de sistemas de artilharia e munições. Isso vem a um custo de gastos em outros setores. Segundo o veículo de notícias russo Medusa,
Mais de 40% do orçamento do país está indo para o militar ou defesa nacional, com uma proporção preocupante classificada como secreta. Funcionários do governo anunciaram repetidamente metas de produção ambiciosas, alegando aumentos na capacidade de produção de 200% a 300% para certos tipos de munição. Putin notoriamente observou que a capacidade da Rússia aumentou 20 vezes em relação aos números pré-guerra. Isso foi apoiado pelo país, superando toda a Europa em termos de produção de munição à metade do custo total, sugerindo que encontrou uma maneira de acelerar e baratear o processo produtivo de forma confiável. Embora os relatórios do aumento de 20 vezes não pudessem ser verificados com dados concretos. Relatórios sugeriram um aumento de mais de 3 vezes na produção de munição de artilharia em 2024, comparado a 2023, indicando que a Rússia envolveu totalmente suas instalações de produção. Contudo, esses relatórios não puderam confirmar se o aumento da produção se deve à melhoria na capacidade de criar novas munições ou à habilidade de reformar as mais antigas e depreciadas. A Rússia substituiu e aprimorou sua artilharia, sistemas antiaéreos e tanques desde a era soviética, mas ainda possui um bom estoque de munição antiga. Essa reforma permitiu o uso ativo disso na guerra. Ainda assim, relatos das frentes de batalha descrevem constantemente unidades russas sob rígidas políticas de racionamento de munição. Segundo a inteligência ucraniana, as taxas de fogo da artilharia russa diminuíram significativamente em comparação com os níveis iniciais da guerra, apesar da importância estratégica da artilharia na doutrina militar russa. Por exemplo, algumas das avanços mais recentes tentados pela Rússia foram feitos apenas usando infantaria, em uma estratégia chamada ataque de onda humana. A falta de apoio da infantaria mecanizada ou da artilharia durante essas tentativas sugeriu que a Rússia estava retendo suas munições para um esforço mais substancial mais tarde ou simplesmente estava ficando sem elas. A Ucrânia conseguir atingir e destruir depósitos de munição vitais dentro da Rússia só piora a situação. O ataque a Toropets não foi isolado, pois em setembro de 2024, outros 3 depósitos foram atingidos. As perdas no 51º arsenal seria essencialmente a cereja do bolo, pois é um dos maiores compostos individuais que o país usou até agora. Esse paradoxo de orçamentos crescentes, junto com a disponibilidade de munição em declínio, sugere que há algo mais em jogo, a incapacidade da Rússia de se adaptar. Várias fábricas russas de munições são da época soviética e precisam de modernização substancial. A reestruturação dessas instalações demanda tempo e conhecimento que a Rússia não pode se permitir atualmente. As sanções ocidentais restringiram o acesso a componentes cruciais e equipamentos de fabricação. A obtenção de maquinário de precisão, eletrônicos especializados e matérias-primas está difícil, pois as importações de peças tecnológicas vitais foram interrompidas ou substituídas por alternativas chinesas menos eficazes. A indústria de defesa russa também enfrenta desafios críticos de pessoal. Engenheiros experientes e técnicos qualificados estão em falta. Lembre-se, o presidente Vladimir Putin anunciou onda após onda de recrutamento, cada uma usando homens aptos nas idades exatas. Eles deveriam ser mais eficazes na indústria tecnológica de produção e serviços. Além disso, no primeiro ano da invasão, pelo menos 900 mil pessoas, principalmente trabalhadores da classe média, que representavam os futuros empregados da Rússia, deixaram o país. Além disso, os projéteis de artilharia modernos requerem processos de fabricação precisos, e a produção de propelentes, fusíveis e corpos de projéteis exige conhecimento técnico que não pode ser escalado rapidamente. Pressionados por cotas de produção irreais, os fabricantes russos de munições podem ter comprometido o controle de qualidade. Relatos de detonações prematuras em artilharia russa aumentaram muito. Bombas falhas e projéteis com balística inconsistente foram amplamente documentados. Mesmo se desconsiderarmos a explosão de abril de 2022, houve vários relatos de compostos russos explodindo sem interferência ucraniana. Tudo isso implica que a fabricação russa de munições e armamentos apenas foi acelerada ou terceirizada, em vez de melhorada.
A Rússia pode produzir armas rapidamente, mas não as testa o suficiente. Essa degradação nos padrões cria um ciclo de feedback perigoso. Munição não confiável leva à redução da eficácia da artilharia, o que aumenta a pressão por mais munição, comprometendo ainda mais a qualidade. Depois, há o problema pervasivo de corrupção na Rússia. Investigações de mídias russas independentes revelaram casos de fábricas que relatam a produção de milhares de projéteis, mas estes nunca se concretizam. Os fundos são alocados e dispersos, mas a munição existe apenas no papel. Gerentes de nível médio nas fábricas costumam inflar os números de produção para cumprir as metas enquanto desviam recursos. A corrupção incentivou a substituição de materiais inferiores nos componentes da munição. Metais de alta qualidade são substituídos por opções mais baratas, explosivos são diluídos e propelentes de qualidade são trocados por versões inferiores. Tais substituições raramente são detectadas devido a inspeções abreviadas e subornos em quase todos os níveis da indústria. Essa tendência não é novidade, pois os relatórios datavam dos anos 10 do século XX e não dos anos 20. A insistência da liderança russa de que a produção atende às necessidades militares, apesar das evidências contrárias, reflete uma perigosa desconexão entre a retórica política e a realidade da guerra. Essa falta de informação tem implicações estratégicas. Expectativas de produção irrealistas levam a mais cortes de custos e degradação da qualidade. Os planejadores militares baseiam operações em suprimentos de munição que não chegarão ou sequer existem. Os comandantes da linha de frente perdem a confiança no sistema de suprimentos, afetando o moral e as decisões táticas. A doutrina militar russa, cada vez mais dependente de oficiais de alto escalão, implica que o país continuará perdendo soldados em um ritmo sem precedentes. Para ocultar suas falhas, a crise de munições da Rússia é mais do que apenas um problema logístico em outras regiões. É uma falha sistêmica resultante de corrupção, limitações de infraestrutura e expectativas políticas irrealistas. As perdas consistentes de estoques criam ainda mais problemas para a cadeia de suprimentos russa, se a Ucrânia provar que pode atacar regularmente os suprimentos da Rússia a centenas de quilômetros de suas fronteiras. O complexo militar industrial russo precisa se mover do oeste do país, mais povoado e favorável, para o leste escasso. Essas regiões enfrentam seus próprios problemas. Primeiramente, o país carece da infraestrutura para suportar a construção de novas armas, estoques e transporte de munições de leste a oeste na escala exigida para manter o ritmo do esforço de guerra. Além disso, não é possível transferir facilmente as instalações de produção para regiões com densidade populacional muito menor e diferentes polos industriais. O talento precisa se mover, o que poderia provocar protestos severos e atrasos logísticos. A situação mostra como o aumento dos orçamentos sozinho não pode superar falhas institucionais profundas. Para as forças russas, as consequências são imediatas e severas. Táticas centradas na artilharia se tornam menos viáveis, a flexibilidade operacional diminui e as vulnerabilidades aumentam. Sem um fornecimento confiável de munição, a superioridade numérica da Rússia em artilharia perde significância. Mesmo com a corrupção eliminada e o controle de qualidade restaurado, as restrições físicas da produção de munição permaneceriam. Os processos de fabricação exigem tempo, equipamento especializado e expertise, que não surgem apenas pela vontade política. Enquanto essas questões cruciais não forem solucionadas, as unidades russas de artilharia e defesa aérea seguirão atirando menos projéteis, com menor precisão e eficácia reduzida, independentemente de quantos rublos são alocados para resolver o problema. Assim, a explosão no 51º Arsenal é mais um lembrete de como a frágil economia e indústria da Rússia estão sendo severamente afetadas pela guerra. E a Ucrânia, aprendendo e se adaptando rapidamente, está mostrando como uma força menor pode ter um impacto muito maior do que seu tamanho. Ao mirar nessas vulnerabilidades para transformar o outrora elogiado exército russo em motivo de riso para o mundo ver. A questão agora não é se a Ucrânia pode atacar novamente, é como a Rússia tentará impedi-los, e se ainda pode. Mas qual é a sua opinião? Esses ataques aos depósitos militares russos indicam uma mudança na estratégia ucraniana? E como a Rússia lidará com o aumento de suas vulnerabilidades?
Deixe-nos saber suas opiniões nos comentários abaixo e obrigado por assistir. E não se esqueça de se inscrever no The Military Show para mais notícias e informações atualizadas sobre conflitos na Ucrânia, no Oriente Médio e ao redor do mundo.